sabia que eu queria empreender, porque eu era aquilo que eu era. Eu me descobri na 99 um empreendedor, não tinha outra possibilidade. Essa é a nossa missão, né? Tornar o mundo mais saudável. Quem compra Alice, fala assim, Alice não é um plano de saúde, Alice é meu time de saúde. Pessoas que têm vida financeira saudável têm maior tendência a ter uma vida de saúde também, mais saudável. E o nosso bate-papo de hoje é com uma empresa que tem o nome de uma pessoa. Mais especificamente de uma mulher. Afinal, essa é uma empresa criada para atender pessoas. Quando os sócios criaram a empresa lá atrás, eles queriam justamente criar essa proximidade. Como se você, de fato, conhecesse essa pessoa e pudesse contar. No caso, a Alice. Essa escolha passou a fazer ainda mais sentido quando os sócios descobriram que na história Alice do País das Maravilhas, todo dia antes do café da manhã, a Alice pensava em 6 coisas impossíveis. E foi justamente assim que os sócios Guilherme Azevedo, Matheus Moraes e o nosso convidado de hoje, do Zero Topo Especial XP Empresas, o André Florenzi, criaram a Alice, com o intuito de mudar o sistema de saúde brasileiro. Oi, André, tudo bem? Primeiro, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso episódio de hoje. Não, muito obrigado. Tudo bom? Ayla, estou muito feliz de estar aqui. Uma honra. Quando eu fui convidado, eu fiquei, meu Deus, será que sou eu mesmo? Então, obrigado mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Poxa, que ótimo. André, acho que pra gente começar, né, e todo mundo entender um pouquinho quem que é o André. Tá bom. Conta um pouquinho pra gente como foi sua trajetória, né, o que te trouxe até aqui. Quem de fato é o André que está aqui conversando comigo hoje? Muito bom, obrigado. Então, poxa, meu nome é André Florenzi, sou de São Paulo, capital. Morei a minha vida inteira aqui, na Zona Sul de São Paulo, em Santo Amaro. Estudei aqui também, fiz faculdade aqui também, tudo aqui. O que eu queria falar hoje aqui, pela primeira vez, assim, em algum lugar público que outras pessoas vão ver, você papai pela primeira vez, o Valentim nasce em julho. Eu vou ser mamãe. Jura? Juro. Parabéns! Setembro, a Cecília nasce em setembro. Ah, que legal. Olha, isso a gente acabou de descobrir, hein? Ao vivo e a cores. Olha só, muito bom. Que legal, parabéns. Parabéns pra você também. Então, estou muito feliz, vai ser meu primeiro filho. Minha esposa Thaís está grávida já e nasce em julho e a gente está muito feliz. Bom, eu estudei em São Paulo, eu fiz faculdade aqui de economia no INSPER e logo depois do INSPER eu fui trabalhar em banco de investimento. Aí lá em 2014 decidi que eu queria fazer o que eu entendia que era o mais diferente possível de banco de investimento e fui trabalhar numa startup chamada 99 Táxis, né? Hoje é 99. Eu entrei lá como diretor financeiro, fiquei por 4 anos, mas logo nos 3 primeiros meses eu já percebi que aquela ia ser minha vida, que eu amava aquele ambiente empreendedor. Então eu sou uma pessoa que eu nunca imaginei empreender, eu me descobri empreendedor, eu não planejei empreender. Por mais que eu tenha entrado na 99 depois que ela já tinha sido criada, era muito no comecinho, então eu me sinto como se tivesse empreendido naquela empresa. E depois que a 99 foi vendida, né, no comecinho de 2018, aí eu tomei um ano sabático para pensar o que fazer na vida, né? Tirei férias, fui viajar, curti a vida, cuidar da minha saúde. Correu uma maratona que Corri eu uma sei. maratona, foi o ano que eu fiquei muito tempo trabalhando muito duro e descuidei da minha saúde. Em 2018 falei assim, esse é o ano da saúde. E aí eu coloquei a maratona como a meta do ano. E em novembro eu tive a oportunidade de ir para Nova York e correr a prova lá, foi maravilhoso. Eu já sabia que eu queria empreender, porque eu era aquilo que eu era. Eu me descobri na 99 um empreendedor, não tinha outra possibilidade para mim. E essa é a minha história. E no comecinho de 2019, quando eu voltei, eu tive a sorte de conhecer o Gui, que é meu sócio. E eu, o Gui e o Matheus, que eu já conhecia da 99, a gente se juntou e conhecemos esse sonho da nossa vida, que é uma missão assim para nossa vida inteira, que é a Alice. Super desafiadora, mas também muito necessária, eu acredito, no setor de saúde no Brasil. E que a gente vai entrar aqui Vamos cada entrar. vez mais a fundo. E não adianta, né? Eu acho que quem vai para esse caminho de empreendedor dificilmente volta para grandes empresas, grandes corporações, né? Olha, um caminho meio sem volta, né? Eu acho que é picado pelo bichinho, o pessoal fala, né? E acho que eu nunca me vi trabalhando em grandes corporações. Espero que a Alice chegue lá um dia, aí eu tenho que dar um jeito. Mas aí tudo bem, porque daí foi você sim, que criou. Lógico. Mas eu também nunca me vi empreendendo, então estar num ambiente onde as pessoas estão genuinamente apaixonadas por um propósito e estão lá, é alguma coisa maior que o seu trabalho, sabe? Obviamente é o seu trabalho,
mas é genuinamente alguma coisa que você faz que é maior do que você mesmo. Tem um time, tem uma missão, tem um propósito envolvido, e você tem uma conexão mais profunda com o que a empresa está fazendo. Isso, para mim, foi incrível, assim. Eu me dei muito bem nesse ambiente, eu fui muito feliz. Eu fui muito feliz nos meus outros, na época de banco de investimento também, mas faltava essa questão do propósito um pouco mais marcado para mim, assim. Na 99 foi incrível, e na Alice está sendo um sonho de vida, assim mesmo. Tudo que eu legal. Poderia pedir. E antes da gente entrar ali na Alice, né, em si, vamos tentar entender um pouquinho do contexto, né? Então, conta pra gente, hoje, qual que é o contexto da saúde no Brasil? Legal. Então, vou responder um pouquinho falando da missão da Alice, apesar que a gente vai entrar mais na Alice. A Alice tem a missão de tornar o mundo mais saudável. Essa é a nossa missão, né? Tornar o mundo mais saudável. São muitas pessoas mais saudáveis, né? Não é poucas pessoas. E a gente está falando do Brasil, especificamente do Brasil. O contexto de saúde no Brasil é o seguinte: problema de acesso. Então, apenas 23% da população brasileira tem acesso à saúde privada. A maior parte da população depende do SUS. E o SUS, por mais que tenha uma excelente lógica, né, de como prover saúde para as pessoas, muitas vezes é inadequado para a maior parte dessas pessoas, né, por falta de investimento, por falta de uma gestão mais eficiente, por falta de tecnologia. Então, o que a Alice entende? A Alice entende que a gente deveria conseguir aumentar o número de pessoas que têm acesso ao setor de saúde privado. Por que as pessoas não têm acesso ao setor de saúde privado? Não é falta de infraestrutura. Então, quando a gente olha desde 2014, o número de leitos, né, que é uma métrica básica do setor, o número de leitos no hospital aumentou 10%. Mas o número de pessoas com acesso a esses leitos continuou mais ou menos igual, estável. O preço para você comprar um plano de saúde, nesse tempo todo, tem aumentado em média 15% ao ano. Então, a receita das operadoras de saúde aumenta 15% ao ano. Mas não aumenta a margem das operadoras de saúde, porque o custo também aumenta 15% ao ano. Então, o que a gente está vendo no setor é uma escalada de custo ano a ano. Isso é repassado para os clientes, né, para as pessoas que têm acesso a esse serviço. O preço do plano de saúde fica mais caro, aumenta todo ano mais do que a inflação. E as pessoas... Fica cada vez mais caro para as pessoas terem plano de saúde e as pessoas não conseguem ter acesso. Então, elas dependem do SUS. Então, a chave da equação aqui é custo. Por que o custo aumenta tanto? E quando a gente olha por que o custo aumenta tanto, ao longo do tempo, a gente identifica que tem um problema muito grave, que é o número de procedimentos realizados de uma maneira não adequada ou não pertinente do ponto de vista técnico-médico, ele aumenta muito. Então, é um setor que foi criado com incentivos muito distorcidos, que faz com que o número de procedimentos aumente, por causa disso o custo aumenta, por causa disso o preço aumenta, e a consequência disso é que o número de pessoas que podem ter acesso ao setor de saúde privado não aumenta. Sim. Ele continua estagnado desde 2014 para cá. Teve um aumento recente nos últimos anos, mas tinha tido uma queda grande antes, só dá uma compensada. Então, o que a Alice quer fazer? Né? Já estou dando um passo na frente aqui da sua pergunta. A gente quer resolver esse problema. Sim. Então, a gente está recriando o sistema de saúde com o intuito de controlar custo, mas ainda assim gerar saúde para as pessoas. Entendi. E, dado isso que você me falou, significa que hoje os planos de saúde eles estão ganhando mais dinheiro ou não? Não é esse nosso entendimento, né? Uhum. Então, os planos de saúde, principalmente os planos de saúde não verticalizados, eles são empresas que fazem gestão dos pagamentos, são os intermediários entre os usuários do sistema de saúde e os prestadores do sistema de saúde. Eles não fazem gestão de saúde da população, eles fazem intermediação financeira. Então, quando o usuário do sistema usa os prestadores, o plano de saúde paga. E depois, no final do ano, ele vê quanto gastou e repassa na mensalidade do ano seguinte. É por isso que a gente vê os reajustes astronômicos de 25%, 30%, 40%, que na média gera esse crescimento alto no preço ano a ano, como eu falei, na média de 15% nos últimos anos. Então, eles estão fazendo um papel que foi muito importante até aqui, mas que eu acredito que tem que mudar. É importante que os planos de saúde deixem de ser meros intermediários financeiros e passem a ser assim, atores, players de saúde, de fato, para fazer gestão de saúde daquela população.
oferecendo uma experiência melhor para as pessoas que têm acesso ao plano de saúde, oferecendo uma forma mais eficiente de você conseguir atingir seus objetivos de saúde, você cuidar da sua saúde, cuidar quando você está doente. E ao fazer isso, a experiência das pessoas melhora de uma maneira mais eficiente e a quantidade de procedimentos reduz, porque você acaba fazendo menos visitas ao pronto-socorro, você acaba fazendo um número menor de exames, que é melhor também para você, porque exame sempre é um procedimento invasivo. O custo deve ser controlado no longo prazo e com isso a gente consegue reduzir preço e aumentar o acesso. Entendi. E acho que a pergunta que todo mundo se faz pós uma pandemia, né? Qual foi o impacto, né, da pandemia no sistema de saúde brasileiro, até mesmo nos planos de saúde? O que mudou? Né? A gente ainda está sentindo o impacto, né? A gente ainda está vendo o que vai acontecer. O que aconteceu, saúde é um setor muito específico e diferente dos outros, né? Então, durante o período da pandemia, as pessoas deixaram de fazer procedimentos porque elas não iam aos hospitais. Então, as cirurgias que não eram de urgências, chamadas eletivas, elas não foram realizadas em 2020. Mas é diferente de 2020, você deixou de comprar uma televisão, você não acumulou essa televisão para comprar também em 2021. Ou você deixou de ir no restaurante. Você não vai 2 vezes no restaurante, você não vai uma vez a mais no restaurante no ano seguinte, quando foi liberado, né? Então, se uma pessoa deixou de fazer uma cirurgia eletiva em 2020, ela apenas adiou esse procedimento. Vai fazer. Então, 2020 teve uma redução no número de procedimentos, o que fez com que a margem das operadoras de saúde aumentasse naturalmente, porque a receita é fixa, o número de procedimentos caiu, a margem aumentou. Mas logo em 2021, o número de procedimentos compensou. E aí a margem apertou de novo. Então, a gente ainda está no momento de entender o que vai acontecer com esse mercado. O que eu posso dizer do ponto de vista da Alice, o que a Alice faz, é que com certeza a pandemia na área de saúde acelerou também a questão da digitalização. Então, tinha um debate sobre telemedicina antes, hoje eu entendo que não há mais. Já é alguma coisa comum. É muito mais comum, né? Inclusive, eu estava pensando justamente sobre isso. Era um serviço que ninguém usava e pensava, né? Uma coisa que hoje em dia, por exemplo, eu frequentemente uso com bastante frequência até a telemedicina. Pois é. E na Alice, hoje, 75% dos atendimentos que a gente faz são via texto. Então, foi a necessidade da gente parar de ter o encontro presencial, gerou a oportunidade da gente criar outras ferramentas. E a gente faz isso com, assim, altíssimo nível de eficácia, né? Não é só um serviço eficaz. A gente resolve os problemas de saúde das pessoas via texto, nem via vídeo. Obviamente que quando necessário, escala para vídeo, quando necessário, vai para o presencial. Mas tudo começa via texto. Então, esse foi o impacto da pandemia que, se bem usado, é muito positivo, porque ajuda a, de novo, melhorar a experiência das pessoas, melhorar desfecho de saúde e reduzir custo. É isso tudo que a gente quer. Melhorar desfecho e reduzir custo. Fazendo isso, a gente consegue aumentar o número de pessoas que têm acesso ao sistema de saúde com mais qualidade. Perfeito. E antes de a gente entrar mais especificamente na Alice, para se contar, né? Acho que tá todo mundo curioso para entender o que a Alice de fato faz. Conta um pouquinho da história dos sócios, né? Como que vocês conheceram, como vocês tiveram a ideia da Alice, qual a história, né, por trás de vocês três? Bom, o primeiro, o Matheus. O Matheus eu conheci em 2016, quando eu trabalhava na 99. E a gente tinha um desafio lá que era gigantesco, que era a Uber. E eu convidei o Matheus para se juntar à 99. Eu falei assim, cara, você curte Davi e Golias? Se junte, chega aí, tamo junto, vamos para cima dos caras. E ele, acho que ele foi meio inconsequente, ele aceitou. Eu tinha um amigo em comum, uma pessoa que tinha trabalhado com ele veio trabalhar na 99. O Lucas. E aí o Matheus veio em 2016 e a gente passou todos os perrengues da 99 juntos, até que a 99 foi vendida. Quando foi vendida, eu saí da operação da 99. O Matheus continuou por um tempo. Durante a transação, o Matheus foi o presidente da 99 aqui no Brasil, né? A 99 passou a fazer parte do grupo chinês, a Didi. E ele ficou lá, mas a gente ficou amigo, né? Mais do que profissionais, a gente é amigo. Ele é meu padrinho de casamento. A gente é muito... As esposas são amigas também. E a gente manteve o contato naturalmente. Então, era muito natural empreender com o Matheus.
O Gui foi uma sorte do destino, assim. O Gui é próximo de um investidor da 99, que eu também fiquei amigo, um investidor anjo chamado Florian, que é um dos fundadores do Canary, que é um venture capital aqui no Brasil. E ele me apresentou o Gui. Ele falou assim, Gui, André, você e o Gui estão numa mesma fase de vida. E o Gui, de fato, tinha deixado a operação do Dr. Consulta. Sim. No começo de 2018. Ele tinha fundado em 2013 o Dr. Consulta com o Tomás. Mas ele tinha saído da operação no mesmo tempo que eu saí da 99. E ele ficou um ano de sabático, assim como eu fiquei um ano de sabático. E ele estava pensando no que fazer depois, eu também estava pensando no que fazer depois. E foi muita sorte, assim, porque a gente se conheceu em janeiro e decidiu começar a Alice em março. E eu acho um tempo muito rápido, assim, para você conhecer uma pessoa e decidir ser sócio dessa pessoa, né? E eu me dei muito bem com o Gui. Na física mesmo, assim, sabe? Valores. É um cara sensacional, assim. Um coração gigantesco, com uma história incrível. E, então foi sorte, assim, porque eu não era o meu plano conhecer uma pessoa em janeiro e começar uma empresa em março. Relacionamento super rápido. Não é minha cara, não. Eu sou mais... e com o Gui deu super certo. A gente se dá super bem até hoje. O Gui, ele que me apresentou para tese de saúde, problema de saúde, né? Eu tinha, obviamente, começando a criar uma visão sobre o assunto. Eu achava muito estranho o sistema de saúde. Quando eu tirei meu ano sabático, lembra que eu falei ano sabático, cuidar da minha saúde? Sim. Então eu tinha bom plano de saúde, tinha acesso, né? E eu achava muito difícil cuidar da saúde, porque eu passava no médico A, depois no médico B, C, e cada um falava uma coisa, e os exames estavam todos espalhados em sistemas diferentes. E eu falava assim, nossa, se pra mim, né, eu sou privilegiado, tenho acesso aqui a bons profissionais, é muito difícil saber o que fazer. Imagina, talvez, para a maior parte da população que não tem o mesmo acesso que eu. Então, aquilo era um negócio que estava na minha cabeça, assim. E quando eu conheci o Gui, aí se encaixou de uma maneira um pouco mais estruturada. Ele trouxe a visão mais do mercado. Ele trouxe a visão do mercado. Vocês com a ideia do contexto em geral. Eu com aquela pulga atrás da orelha, assim, né? Tipo, acho que tem alguma coisa para ser feita aqui. E aí, como que a Alice nasceu, né? Como que vocês tiraram no papel? Qual o propósito, né, hoje da empresa? Naquela época, né? Quando vocês pensaram, qual que era o propósito da empresa? A gente nasceu com a ideia de que... Era uma ideia era rudimentar no começo, de que o setor de saúde privado, né? Ou seja, os hospitais privados, que a maioria das pessoas tem acesso via plano de saúde, ele não funciona mais. Em algum momento, o sistema como está irá sucumbir. E a nossa ideia sempre foi montar um plano de saúde, uma operadora de saúde, a partir de uma empresa de tecnologia. A lógica foi, se você constrói uma empresa a partir de uma empresa de tecnologia, revisando os incentivos do setor, a gente consegue melhorar muito esse setor, ou reconstruir o setor para ser alguma coisa muito mais sustentável no longo prazo. Então, a gente fala assim, é um plano de saúde digital no começo. Era assim que a gente descreveria, assim que eu descreveria a Alice logo no começo. Mas aí evoluiu muito. Acho que a gente começou mesmo em trabalhar assim, todo dia, se encontrando no escritório e trabalhar na Alice. Três, já começaram nós três, desde o começo. Em 11 de março de lá 2019. E evoluiu até junho, que foi quando a gente realmente formalizou a primeira rodada e as primeiras pessoas começaram a se juntar e trabalhar com a gente. A visão evoluiu bastante. A gente entende ainda que para reconstruir o setor é muito importante que a gente seja o plano de saúde, a operadora de saúde, porque a operadora de saúde é quem amarra todas as pontas, quem faz os pagamentos, quem coleta o pagamento, quem faz os pagamentos, mas apenas isso não é mais suficiente. Lembra que eu falei que ser apenas o intermediário, né? Aqui apenas entre aspas, eu não quero desmerecer quem faz isso, né? Mas tem que fazer mais do que isso para conseguir resolver a questão de escalada de custos, né? Então a gente é uma empresa de saúde hoje, a gente é uma health tech. A gente não é uma insurtech, a gente é uma health tech, a gente é uma empresa de saúde montada em cima de uma empresa de tecnologia. A gente oferece um serviço de saúde para as pessoas. Então, o jeito mais fácil de definir a Alice, não sei se eu estou pulando para essas perguntas. Não, pode. A gente é um plano de saúde com um time de saúde. Sim. Então, a pessoa que compra a Alice tem acesso a todos os benefícios que um plano de saúde oferece, cobertura, qualquer procedimento que tem que fazer, tem cobertura para ser feita, laboratório, médico especialista, mas mais do que isso, a gente oferece um time de saúde. O time de saúde é uma equipe multidisciplinar
que contém um clínico geral, time de enfermagem, médico da família, medicina esportiva, time de psicólogo, nutrição, preparador físico, que é montado de acordo com a necessidade da pessoa e passa a ser a única ponto de contato seu com a sua saúde. Alice. Então, por isso que você falou o nome, alguém para contar é Alice. Sim. Então, toda questão de saúde que a pessoa tem, a pessoa fala com a gente, através do aplicativo. Até o nome surgiu disso, né? Justamente. O nome surgiu, comentei ali no começo. a gente sabia que para resolver o problema de saúde, a gente deveria cuidar das pessoas ou oferecer um serviço para a pessoa, né? Porque quem está usando o serviço são as pessoas, sou eu, né? Você, são as pessoas comuns que estão usando o serviço. Então, esse sempre foi o nosso foco, ser uma empresa client-facing, assim, B2C, focada na pessoa que está usando. Uhum. E como que foi feito o financiamento lá atrás? Vocês custearam no próprio bolso? Tiveram investimentos? Qual foi o processo? A gente estava numa fase muito boa de levantar capital no Brasil, né? Que agora a gente está num período diferente, mas não é para sempre, as coisas vão melhorar. Então, e a gente teve a sorte de, por a gente ter tido a história da 99, a gente conseguiu aportar no começo da Alice uma rodada liderada pelos fundadores, junto com a Canary também, que foi a empresa o VC que fez essa junção, né, do André e do Gui. Então, o Canary até considera como se fosse um founder, assim, da Alice. Aí a gente colocou grana, eles colocaram grana, e a gente fez a primeira rodada, o Seed. Logo em seguida, daí a gente fez o nosso Series A, que foi liderado pela Kazek. E nessas 2 rodadas que aconteceram, assim, em 3 meses de diferença, a gente conseguiu captar $15 milhões. O que é bastante grana, a gente sabe, mas também para montar o que a gente está montando, a gente entende que precisa de ter bastante investimento no longo prazo. Não existe um produto que possa ser um MVP, bootstrap, para montar uma operadora de saúde. Então, desde o começo, a gente precisa ser uma empresa auditada, regulamentada pela ANS, ter uma estrutura por trás. Você falou que vocês começaram, né, meio que de trás para frente. Eu brinco que a Alice é uma startup de trás para frente, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi auditar o balanço. Que talvez é a última coisa que uma startup faz. Mas a gente precisava, né? Claro. Então, faz parte dos requisitos de regulamentação. Tem capital regulatório também que a gente tem que ter. E também a gente oferece um produto que é essencial para as pessoas, né? Então, quando você compra um plano de saúde, o mínimo que você espera é que cobertura quando você vai acessar o serviço. Né? Então, a gente precisa ter balanço para garantir, para dar essa contraparte para as pessoas. Eu acho que isso a gente está conseguindo fazer de uma maneira bem sucedida. A gente depois levantou o Series B, depois o Series C, então no total a gente já conseguiu captar quase $200 milhões, o que é o recorde de uma health tech na América Latina, assim. O que é muito bom, porque então o que eu posso dizer para o mercado é a gente tem balanço, a gente consegue dar contrapartida para todos os membros da Alice. Quando precisar fazer um procedimento, isso não vai ser um problema. Sim. Parabéns. Obrigado. Bela rodada que vocês tiveram. E explica um pouquinho os diferenciais, né, da Alice frente a um plano de saúde ali convencional. Fechado. Então, um plano de saúde convencional, ele presta um serviço de intermediação. Então, depois que você compra o plano de saúde, e depois que você comprou, você não tem muito mais relacionamento, ou você nunca vai ter relacionamento com o plano de saúde tradicional. Passa a ser uma carteirinha na sua carteira que você usa para... Você se vira. Sim. E você usa para pagar lá. Então, você vai no laboratório, ou você vai no hospital, ou você precisa sozinho descobrir qual médico, qual especialidade médica você precisa acessar para resolver a sua condição de saúde. E o plano de saúde é um meio de pagamento, praticamente, assim. E muitas vezes você até esquece qual que é, né? Porque às vezes a empresa mudou, Sim. Você não lembra se é plano de saúde A ou plano de saúde B. Meu plano de saúde. No plano de saúde. Eu vou nesse hospital Sim. X, eu paguei aqui com a carteirinha do plano. Tudo bem, foi um serviço muito pertinente, as coisas mudaram. O que a Alice oferece, né? Então, a Alice não quer que seja assim. A gente quer que você tenha contato direto com a Alice o tempo inteiro. Depois que você compra a Alice, você tem acesso ao nosso aplicativo 24/7, 24 horas por dia, todos os dias da semana, ao seu time de saúde. O seu time de saúde, como eu falei, é aquele time multidisciplinar que ajuda você nos seus objetivos de saúde. Então, depois que você entrou na Alice, você não tem mais uma dificuldade de se preocupar. Poxa, torci o pé, que aconteceu comigo. Sim. Tenho que ir no hospital? Não tenho que ir no hospital? Tenho que ir no pronto-socorro? Não tenho pronto-socorro? Tenho que fazer exame X? Pra onde eu vou? Aquilo Qual médico eu vou? Né? Que às vezes a gente
sente perdido, né? Totalmente. A gente sempre acaba indo num especialista porque você não sabe a quem recorrer antes, né? Exato. É o passo anterior, né? E muitas vezes o especialista não é, de fato, a especialidade que você precisaria, né? Então, muitas vezes as pessoas querem emagrecer, isso é um exemplo comum, elas procuram endocrinologista, mas elas vão no endocrinologista que é especializado em diabetes infantil, por exemplo. Aí ela tenta fazer lá o melhor serviço possível. Então, o que a gente oferece para a pessoa? É um time de saúde completo que ajuda a pessoa em tudo que ela precisar. Então, você entra, primeiro que tem um negócio chamado Score Magenta, que é muito legal. Que você responde o questionário, super legal no aplicativo da Alice, e te dá uma medida da sua saúde. Quão bem você está, em qual área da saúde você poderia melhorar. Por exemplo, o meu Score Magenta ele é bom, mas poderia ser melhor se eu melhorasse meu sono. A partir disso, a gente propõe para você tarefas para você melhorar o seu sono, para você melhorar o seu Score Magenta. E quando você precisa da Alice, qualquer momento você entra no aplicativo e você fala com uma pessoa por texto. Você fala assim, vou contar meu caso. Sábado, machuquei o tornozelo. Entrei no aplicativo, gente, me ajuda aqui, machuquei meu tornozelo, manda foto. Na hora responde, eu não tenho que agendar uma consulta de telemedicina. Não, é on demand, assim, na hora. Em 30 segundos alguém te responde, fala assim, beleza, André, vamos lá. Aí a gente tem toda a tecnologia por trás, que dá suporte para as pessoas que estão respondendo. Torção de tornozelo é prevalente, não foi a primeira pessoa que torcia o tornozelo. Então já tem um protocolo, a gente manda as perguntas, pede para tirar foto dessa forma, daquela forma. E no meu caso, você vai ter que ir no pronto-socorro fazer um raio-x. Fui direcionado para o pronto-socorro, cheguei no pronto-socorro, já tinha integração de dados. O profissional que me atendeu lá era um médico, ele já sabia quem eu era, ele já viu o resumo da conversa que eu tinha tido com a Alice, né, no nosso canal, no aplicativo. Fiz o raio-x, voltei para casa, o próprio time revisa o raio-x e fala, agende esse especialista, que esse especialista é especialista em pé e tornozelo. Nunca ia saber que existe uma especialidade dentro da ortopedia em pé e tornozelo. E não só um ortopedista. E não só um ortopedista. Que é o ortopedista que você vai desde que você nasceu, porque só tem ele como referência. Esse é o meu ortopedista. Então, quando foi na terça-feira, eu machuquei no sábado, na terça-feira eu já saí do médico e marquei fisioterapia no mesmo dia, assim. Já fui muito mais bem sucedido na minha jornada. E isso foi muito bom pra mim. Então esse é o grande diferencial para as pessoas, né? Você ter alguém para contar para qualquer coisa. Sim. E em qualquer momento, a qualquer hora do dia, para sempre. Mas também é muito bom para o setor, porque se não tivesse sido assim, possivelmente eu teria ido pronto-socorro, teria feito uma quantidade maior de exames. Sim. Eu não teria quem recorrer depois, eu ficaria tomando remédio, ia marcar um médico, uma médica uma semana depois, talvez ia marcar no ortopedista de ombro, aí, vai nesse meu outro colega que é de pé. E todos esses procedimentos a mais consomem o setor, que faz com que o custo aumente. Sim. Então, é isso que a gente está fazendo. Mas esse é o grande, assim, diferencial. Depois que você tem a Alice, você não quer sair, porque toda essa informação de saúde está lá no aplicativo, seu time de saúde te conhece. E isso funciona para qualquer coisa, assim. Funciona para quando você machuca o pé, mas também, nossa, eu tô querendo voltar a me exercitar. Fiquei um ano parado aqui na pandemia, até agora não consegui voltar. Ou saúde mental, que é bastante prevalente. Tô com ansiedade, como é que eu faço? A gente tem uma trilha de cuidado de saúde mental, que envolve psicólogo, psiquiatra quando necessário. Então, a Alice, a gente sim é o plano de saúde das pessoas. Quem compra a Alice, fala assim, Alice não é o plano de saúde, Alice é meu time de saúde. Legal. A Alice é quem cuida de mim. Assim, como assim você não tem um time de saúde para chamar de seu, sabe? É a proximidade, então, né, que vocês total. criaram com o indivíduo. Total. E como a gente usa a tecnologia, né, a gente ajuda a garantir que a gente aumenta a chance de quando você entra no aplicativo, a mesma pessoa que já cuidou de você fale com você. Então, você fica amigo das pessoas lá. Então, esse é o principal serviço que a gente oferece. Esse serviço a gente mesmo é uma operação própria. Não é terceirizado, isso é bastante importante. Então as pessoas que estão lá estão com a nossa cultura, com a nossa visão de mundo, de futuro, a nossa forma de tratar os membros da Alice. E isso é muito importante. Então, tudo muito alinhadinho. E conta um pouco da Casa Alice, que eu achei super interessante, que a gente falou ali no almoço agora. Então, o nosso time de saúde, ele é omnichannel, né? Quer dizer que todos os canais a gente oferece. Começa com texto, né? Então, você poderia começar uma consulta agora, assim. Puta, tô aqui no podcast, tô com dor de cabeça, abre aqui um canal no aplicativo e alguém te responde na hora. É por texto assíncrono. E ele vai para voz, quando necessário. Ele vai para vídeo,
quando necessário. Quando necessário, a gente manda algum device para sua casa para você fazer um autoexame guiado por um profissional. Que o caso de uso mais clássico é quando você vai ter filho, agora eu vou ter filho também, eu já aprendi que sempre que tem dor de ouvido é de madrugada. Nunca é outro horário. E essa de madrugada, você vai para um socorro, o que você faz? Né? Entra na Alice, a gente manda para casa da pessoa um autoexame, que aí você faz, né? A pessoa faz no filho. Na hora. Manda na hora. Chega lá, o tempo de logística, né? De chegar. E a gente, olha, não precisa de um pronto-socorro. Ou não, tá realmente muito inflamado, precisa de um pronto-socorro. E também, quando necessário, a gente manda a pessoa para fazer exame na Casa Alice. Casa Alice são clínicas da Alice, né? Que, assim, são clínicas, mas pode chamar de sua casa, né? Então, você vai lá, é um ambiente que não é para lembrar a experiência, né? Acho que eu não sou médico, né? O Gui também não, o Matheus também não. Então, a gente pensou numa experiência que a gente não gosta de lembrar muito do hospital. O hospital tem um negócio no braço, tem aquele cheiro, aquela recepção. Para muitas pessoas, não é gostoso, né? A experiência de passar no hospital. Então, é um ambiente super leve, super, assim, bem descontraído, que você vai lá resolver várias questões de saúde que você possa ter. Então, nesse caso, a criança está com dor no ouvido, fala assim, olha, vamos dar uma olhadinha, mas não é urgente. Então, não precisa ir no pronto-socorro agora de madrugada. Agenda aqui no aplicativo para você passar amanhã, ou depois de amanhã, na Casa Alice. Casa Alice, todos os procedimentos são agendados, então as pessoas ficam lá, por mais que elas gostem muito, elas ficam lá há pouco tempo, porque elas chegam, são atendidas na hora e vão embora. E lá você faz vários procedimentos simples. Ou vários procedimentos de baixa complexidade, na verdade, a forma mais correta de colocar. Então, desde coletar exame, fazer exame de sangue, biopedância, você fazer procedimentos simples que dependem de anestesia local. Uma vez eu cortei o supercílio, aí eu não fui para o hospital, fui para Casa Alice, eles fizeram o ponto lá mesmo. Para colocar DIU, né, procedimentos que muitas vezes é feito em hospital. Então, qual que é a vantagem para a pessoa? A UX, assim, a jornada é muito melhor, você ir na Casa Alice é mais rápido, é agendado, não tem recepção, você chega lá no ambiente muito, muito gostoso e é muito mais rápido, o procedimento é feito de uma maneira muito humanizada e muito, muito bem feita. E, por outro lado, não é dentro do hospital, que faz com que o custo daquele procedimento reduza muito, porque o hospital tem toda a infraestrutura do hospital que acaba repassando naturalmente para os procedimentos, né? Então, de novo, a gente consegue melhorar a experiência das pessoas, garantir um bom desfecho de saúde, que a gente nunca pode esquecer disso, e reduzir o custo. Essa é a nossa missão. Legal. E conta um pouquinho dos big numbers, né? Qual o tamanho da Alice hoje? Como que vocês estão? Número de membros? Perfeito. Número de funcionários, né? Qual que é o tamanho da Alice? Boa. A gente deu 4 anos, né, que a gente fundou a Alice, mas a gente, até você montar uma operadora de saúde, né, demora um tempo, regulamentação. Quanto tempo levou isso? A gente começou em março, a gente estava pronto para lançar em março do ano seguinte, demorou um ano. A gente não lançou em março de 2020 porque teve um negócio chamado pandemia naquele ano. Quando a gente ia lançar, veio a pandemia, da gente, opa, vamos entender o que está acontecendo. A gente adiou o lançamento de março para julho. Então, a gente lançou em julho de 2020. Então, 20, 21, 22 tem 2 anos e meio, quase 3 anos que a gente lançou. Hoje a gente é uma empresa que tem 600 pessoas trabalhando, são os pitaias, como a gente chama lá, quem trabalha na Alice são os pitaias. Cora, enfim. E a gente hoje está com 11 mil membros, né? 11 mil vidas, né? A gente entende que são membros da comunidade Alice. A gente tem parceria com mais de 15 hospitais em São Paulo, tem uma parceria nacional também, então a Alice oferece cobertura nacional para o modelo B2B e também para o modelo B2C em qualquer lugar do país. Você tem cobertura nacional para urgência e emergência, qualquer lugar do Brasil. 11 mil membros. E a gente está com faturamento anual de 150 milhões de reais. Isso que é muito interessante no modelo de negócio, né? Então, é um modelo de negócio cujo ticket médio naturalmente é alto, né? Um plano de saúde em toda faixa de preço é um ticket médio alto, representa uma parte relevante da renda das pessoas, né? Então, na base da Alice representa entre 10% e 17% da renda mensal da pessoa que está comprando a Alice, isso é bastante relevante. Por outro lado, gera para a gente uma receita bem interessante, né? Então, eu, pela minha experiência de outras startups de tecnologia,
demora muito mais do que apenas 3 anos para chegar nesse nível de faturamento anual. Com o objetivo de continuar crescendo ano que vem, talvez dobrar o faturamento. Mas o nosso principal objetivo é garantir que a gente está fazendo uma ótima gestão de saúde da base de clientes que a gente tem hoje, né? Dos membros que a gente tem hoje. Garantir que eles estão ficando mais saudáveis todo mês, que eles estão aderentes às propostas de saúde que a gente está propondo, né? Então, a gente é uma empresa bem proativa, né? Então, quando você entra na lista, a gente fala assim, faça esse exame, faça essa jornada de saúde mental, autoguiada, estude esse material, ou procure um psicólogo. E a gente mede se as pessoas estão aderindo ou não a essas jornadas de saúde. Legal. Assim, os números, estão indo super bem, são lindos, a história é linda. Mas, querendo ou não, a gente está falando também aqui com muitos telespectadores e empreendedores, né, que entendem que nem sempre a história de uma startup, de uma empresa de tecnologia é só sucesso, né? Quais são os desafios, né, de vocês hoje? Ou quais foram os principais desafios? E quais são os próximos desafios que vocês enxergam aí pelos próximos anos? Não, perfeito. Eu acho que a história ela é bem mais complexa do que eu tô contando e a gente, assim, teve grandes desafios. Ainda tem, né? A Alice é uma história que está muito no começo. A gente tem 11 mil membros. Eu imagino a Alice em algum momento com 5 milhões de pessoas, né? A gente realmente impactar saúde no Brasil de uma maneira muito grande. Está muito no começo. A visão é de bastante longo prazo. Eu acho que quando a gente começava a Alice, então, o primeiro desafio que a gente tinha que montar a rede credenciada. Que a gente não gosta desse nome. A gente acha que é um nome velho, do mercado antigo, tradicional. E a gente tem uma relação de muita proximidade e parceria com os hospitais, que são os nossos parceiros. Então, a gente chama de comunidade, é uma comunidade. Então, o hospital é a extensão da jornada do membro da Alice. Então, ele passa pela atenção primária, pelo time de saúde da Alice e vai para o hospital. Então, é uma comunidade lá, é a mesma jornada, né? Então, é a nossa comunidade de saúde. No começo, você tem que montar a comunidade de saúde. A gente não tinha nenhum membro, nem nenhum beneficiário, e a gente falava com os hospitais... E eles não sabiam quem a gente era, né? A gente não tinha nem site, não tinha nada. Alice, e era muito engraçado. E eu lembro que a Gabi, que é a pessoa da Alice que a gente trouxe, que foi a primeira pitaia que entrou na Alice para criar a comunidade de saúde, ela ia nas reuniões que a gente conseguia e as pessoas achavam que ela era a Alice. Então, acho que no começo a gente teve essa dificuldade grande, assim, de explicar para o mercado, explicar para os hospitais, para os parceiros, qual que era o nosso propósito, o que a gente estava fazendo. Porque a primeira pergunta que vem é, tá bom, quantas vidas vocês têm? Qual que é o volume que você vai trazer? A gente, então a gente tem 0. Estamos começando. O que acabou sendo uma vantagem, porque dado que a gente tem 0, vamos fazer tudo diferente? Sim. Aí eles, olha, boa ideia. Tá aqui, talvez eles conseguirem entender que a gente pode ser um canal para eles testarem coisas diferentes. Porque se der errado, tem um volume muito baixo, não vai impactar o PNL do hospital. Então, foi assim que a gente conseguiu... Mas, assim, é um trabalho grande. Graças a Deus, hoje a gente tem parceiros que são super alinhados com a gente. Queria até mandar um abraço para todo mundo aqui. e que apostam na Alice como modelo que vai fazer diferença no longo prazo. Mas esse foi um grande desafio. E próximos passos, assim, para a Alice? Eu acho que o próximo passo para a Alice é garantir que a gente está conseguindo fazer com que a jornada que a gente está propondo para os nossos membros ela seja realmente eficiente do ponto de vista de melhorar o desfecho. A gente é muito focado nessa métrica, né? Então, a gente todo mês tem reunião de saúde para ver como é que está o desfecho de saúde das pessoas. As pessoas estão ficando mais saudáveis, menos saudáveis, né? Então, o foco principal da Alice é melhorar o nosso produto para os membros que já estão na Alice. Esse é número 1. Dá pra gente deixar as pessoas mais saudáveis a um custo menor. Então, esse é o foco desse ano. E o foco do ano que vem, aí sim, fazendo isso bem feito, é voltar a pensar em crescimento. A gente teve uma escalada bem grande de crescimento aí até 2021. Em 2022, né, por causa da mudança do cenário macroeconômico, crise de liquidez, especialmente em empresas de tecnologia, naturalmente afeta também empresas brasileiras de tecnologia. E por mais que a gente tenha uma posição de caixa, um balanço bem forte, né, a gente decidiu investir esse caixa na base que a gente tem já de membros atual e não em trazer mais membros, né? Mas o próximo passo seria a gente voltar a pensar em ter um crescimento mais acelerado a partir do ano que vem. Legal. E bom, acho que para quem não sabe, a Alice, né, super cliente aqui da XP. E eu queria explorar um pouquinho essa parceria. André,
conseguir falar aqui para o nosso público como que a XP chegou até vocês, né? Hoje, o que a gente está fazendo? Como que, eventualmente, né, você enxerga que a gente pode evoluir num relacionamento? O que a gente tem feito? O que você enxerga de valor aqui no XP Empresas com essa parceria hoje com a Alice? Não, legal. Poxa, eu tô muito feliz. Primeiro, queria agradecer ter sido convidado. Quando eu fui convidado, eu fiquei descrente. Falei assim, nossa, eu mesmo, assim, será? E acho que a Alice tá tão no comecinho ainda, do zero ao topo. O topo tá tão longe que eu falei, tô mais perto do zero. Então, mas acho que dá essa credibilidade pra gente e também visibilidade é muito importante. Acho que tem outras ações que a gente tá fazendo junto com empresas do grupo, com a Infomoney e também dando visibilidade da Alice pros parceiros de vocês, pros agentes autônomos. Está sendo muito legal, então agradeço muito. A gente é uma empresa que naturalmente precisa manter investimentos em fundos que são registrados na ANS e vocês têm ajudado bastante a gente com isso e a tendência nossa é aumentar essa parceria nessa frente. Liquidez também, nossas taxas estão boas. Muito bom, por isso que vocês muito trouxeram obrigado. Caixa para cá também. Com certeza, e vou aumentar. Acho que tem mais parcerias por vir aí, coisas que ainda estão projetos que ainda estão no forninho, né, que vão sair, que aumenta a parceria entre a Alice e XP, mas eu acho que tem uma coisa muito legal de propósito, né? Então eu passei aqui via propósito de vocês, né, transformar a indústria financeira para melhorar a vida das pessoas. Exato. E o nosso propósito, a gente escreve de outra forma, né, tornar o mundo mais saudável, mas no fundo a gente também quer transformar a indústria de saúde para melhorar a vida das pessoas. Então tem muito a ver. E acho que quando a gente pensa em indústria financeira, indústria de saúde, tem uma intersecção, né? A gente sabe que pessoas que têm vida financeira saudável têm maior tendência a ter uma vida de saúde também mais saudável, né? Então acho que tem muita coisa que a gente pode fazer no nosso propósito mesmo, né? De mudar a vida das pessoas através de educação, tanto financeira como educação de saúde. Então, estão várias ideias aí e espero aprofundar essa parceria. Poxa, perfeito. André, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Eu acho que, assim, de fato, a gente ainda tem muito que construir. E, poxa, parabéns pela Alice, por tudo que vocês estão construindo aqui no mercado de saúde brasileiro. E se quiser deixar algum recado para quem estiver em casa aí também nos assistindo, quem estiver nos escutando também, fica à vontade de deixar aqui um recado final para todo mundo. Poxa, obrigado. Queria falar que, de novo, gente, eu obviamente eu sou o fundador e estou como CEO da Alice, apaixonado pela nossa missão. Quem tiver interesse, entra no nosso site, entra no nosso Instagram para conhecer um pouquinho mais, porque a gente está genuinamente trabalhando para mudar o mercado de saúde do Brasil para melhor para todo mundo que usa o sistema e principalmente no futuro aumentar acesso, né? É isso que a gente quer fazer. A gente tem que aumentar de 23% para 23,1%. Esse é o primeiro passo. Aí depois a gente vai aumentando aos pouquinhos. E queria também aproveitar, já que você deixou aberto aqui, mandar um abraço para os pitaias, né? Que são os meus sócios lá, as pessoas que estão lá trabalhando na Alice, fazendo tudo isso acontecer. Isso daqui para mim é um sonho e não seria possível sem essas pessoas que estão lá dando garra. Que legal. Muitíssimo obrigada, André. Muito obrigado.